Eu estou com a Ana Bianchini, ela tem mais informações sobre esse caso pra gente. Ô Ana, são duas linhas, né? Eu estava acompanhando agora de manhã nos grupos de polícia aqui do Distrito Federal e eles falavam o seguinte: Cartacho, ou foi álcool ou uma crise de glicemia. Só a autópsia vai dizer o que pode ter acontecido. Mas as imagens são impressionantes, Ana Bianchini. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Cartacho, para você, a todos que nos acompanham aqui na programação do Balanço Geral. Ontem mesmo, a nossa equipe estava de plantão no domingo. Eu estive pessoalmente aqui na DF-180, logo depois que esse acidente aconteceu, Cartacho. E como você disse, agora só a autópsia vai conseguir dizer. Mas acontece que o corpo do motorista ficou completamente carbonizado. E a gente sabe que em casos como este, o resultado pode demorar ainda mais para sair e dificulta ainda mais o trabalho da perícia para realizar esses exames, para ver o que de fato teria causado esse acidente. Mas as imagens, Cartacho, que a gente recebeu, elas são realmente impressionantes. Esse carro, né, desse motorista, ele vem subindo aqui a DF-180, onde nós estamos, uma das rodovias mais movimentadas aqui do Distrito Federal. Era por volta de 2h48 da tarde de ontem, domingo. O movimento estava até tranquilo aqui na DF-180, onde nós estamos, quando esse acidente aconteceu. As imagens que foram gravadas pelo do carro estava atrás do carro desse motorista, mostram ali nitidamente que ele veio desde lá de baixo, a cerca de 3 quilômetros, andando em zigue-zague aqui na DF-180 e colocando a vida de vários motoristas em risco. Você bem observou nas imagens, Cartacho, que em vários momentos esse motorista invade a contramão e os outros carros que estão vindo ali no sentido correto precisam, inclusive, desviar para evitar um acidente. Mas tem outra coisa que chama muita atenção aqui no ponto onde tudo isso aconteceu. Nós estamos falando de um trecho da rodovia que tem vários quebra-molas, inclusive uma placa sinalizando a velocidade máxima permitida neste trecho onde nós estamos, que seria de 30 quilômetros por hora. A gente não é perito, a gente não é nada, mas a gente imagina que aquele homem deveria estar acima da velocidade, até por conta da fatalidade que acontece logo em seguida. Bem aqui onde nós estamos, tinha um senhor de 64 anos. Eu conversei agora com a família desse idoso e eles me falaram que ele mora aqui a vida inteira numa chácara que fica logo ali depois daquela placa do quebra-mola, ou seja, a poucos metros de onde ele foi atropelado. Eu conversei com a nora desse idoso e ela estava explicando pra gente que todos os dias, de manhã e também durante a tarde, ele ia para um mercadinho que fica aqui perto, lá pra cima. E ele estava voltando então do mercadinho no momento em que tudo aconteceu. A filha desse senhor, Cartacho, de 64 anos de idade, estava em casa, na chácara do pai. Ouviu o barulho do acidente e veio aqui fora ver o que tinha acontecido. Só pela roupa, ela reconheceu que o pai dela tinha sido atropelado. A gente está aqui, ó, no local exato do acidente. O carro, ele bate justamente nesta árvore aqui, que inclusive está queimada, né? Porque o carro pegou fogo no momento em que ele acabou batendo. O motorista, provavelmente no acidente, ele ficou desacordado, não conseguiu sair do veículo e foi encontrado pelos bombeiros carbonizado dentro do carro logo depois que o fogo foi controlado pela equipe dos bombeiros militares aqui do Distrito Federal. Aqui no chão, a gente percebe, né? Tudo queimado, o carro ficou queimando aqui por muito tempo. Pedaços aqui, né, do pneu desse carro, também muitos vidros. Isso porque o vidro, né, todos os vidros do carro quebraram ali no momento da explosão e no momento do incêndio. Aqui ao lado a gente tem, inclusive, o que sobrou da placa desse veículo. Olha só. A placa mal dá para ler o que tem ali, inclusive em algumas partes ela também foi tomada pelo fogo e agora ela está aqui, ó. Chega, pregou
no asfalto, a placa partida ao meio. E bem ali, onde está aquele lençol, foi justamente onde o corpo desse idoso foi parar no momento do impacto. Ontem, antes da perícia ser realizada, o corpo do idoso estava justamente ali naquele local, inclusive coberto por esse lençol que continua aqui na cena onde tudo isso aconteceu. Agora, um movimento muito tranquilo aqui na DF-180. Ontem, provavelmente, esse movimento deveria ser ainda menor, porque ontem foi domingo, hoje é segunda-feira. Um trecho de velocidade máxima de 30 km por hora, cheio de quebra-molas, e que a polícia teria que fazer uma investigação minuciosa para tentar identificar as causas desse acidente. Mas agora, com essas novas imagens que foram divulgadas e gravadas pela passageira que estava no carro de trás, muitas coisas podem ser explicadas. A Polícia Civil continua investigando as causas disso, mas por conta dessas imagens, agora a suspeita é de que o motorista estava sob efeito de álcool no momento em que tudo aconteceu. Cartacho. Ô, Ana, deixa eu aproveitar que você está aí no local, que conversou com algumas testemunhas também. Eu estou recebendo muitas mensagens no meu WhatsApp, desde que nós mostramos na chamada ainda do programa imagens desse acidente, e muitas pessoas questionando. Poxa vida, mas tinha gente filmando e ninguém parou para socorrer o motorista, tentar tirar ele do carro. Mas pelo que você estava me passando, a explosão aconteceu logo depois da batida, né? Quer dizer, não tinha muita coisa o que fazer, era colocar uma outra vida em risco também, tentar tirar esse homem de dentro do carro, né, Ana? Exatamente isso, Cartacho, porque nas imagens que a gente recebeu, a pessoa ela acaba parando de gravar exatamente no momento da batida, né? A gente tem ali o final do vídeo que mostra esse carro atingindo o pedestre e logo em seguida batendo nessa árvore. No desespero, as pessoas que estavam gravando as imagens, elas param de gravar. Mas antes do vídeo acabar, Cartacho, dá para perceber que o carro que estava na frente, inclusive, se eu não me engano, é um Civic Prata. Assim que ele vê o acidente, ele já dá seta e para aqui neste ponto. Outra coisa que é importante de vocês entenderem, a pista que ele estava indo era aquela ali da ponta, ó, ele estava subindo. Ele estava subindo, mas aí ele sai da pista, invade a contramão e bate nessa árvore. O carro que estava vindo logo atrás percebeu a situação, também saiu da pista, veio para a contramão, parou aqui nesse acostamento. A gente imagina que deve ter acontecido tudo muito rápido, Cartacho, porque se esse homem estava desacordado dentro do veículo e um carro parou logo na sequência para prestar socorro, por algum motivo esse motorista não foi retirado de dentro do carro. Provavelmente o motor já começou a pegar fogo no momento do impacto. Então, quando o motorista parou para ajudar, ele já não tinha muito o que fazer. O que pode ter acontecido aqui é o corpo do pedestre ter sido afastado do carro, justamente para preservar esse corpo até a chegada dos bombeiros aqui no local. E os bombeiros chegaram rápido, de acordo com as testemunhas, viu? Foi tudo muito rápido, desde o momento que o carro bateu até começar a pegar fogo e também desde o momento do fogo até a chegada dos bombeiros. Os bombeiros fizeram esse trabalho de uma forma muito rápida também, a princípio achando que se tratava apenas de uma vítima ali do lado de fora. Poderiam imaginar que às vezes o senhor era o motorista do carro, conseguiu sair a tempo antes da explosão, mas foi justamente durante a contenção dessas chamas e desse incêndio que os bombeiros militares viram que tinha um outro corpo carbonizado dentro do veículo. Muito obrigado, Ana Bianchini, pelas informações que você traz para a gente aqui no Balanço. E olha, pessoal, não sou dono da verdade, não quero ser aqui advogado desse ou daquele, mas nós estamos num período em que as pessoas normalmente extrapolam, né? Costumam beber muito mais do que o normal, achando que é o álcool que vai te deixar feliz, é o álcool que vai fazer a festa ser legal, e na sequência acabam dirigindo e provocando acidentes. Nada contra a sua vontade de encher a cara, isso aí vai da cabeça de cada um, você faz o que você quiser com o seu corpo. O problema é a partir do momento em que você enche a cara de cachaça e pega um carro, né? É como se você estivesse pegando uma arma e saindo com ela apontando no meio da rua para todo mundo. Foi mais ou menos isso que esse rapaz fez, foi uma roleta russa, né? Sabe roleta russa? Quando você bota uma munição no tambor do revólver, você faz assim e sai apertando o gatilho para ver em quem você acerta. Porque, vê a imagem. Aninha, vou te pedir licença um pouquinho, já te agradecendo. Sidão, me dá a imagem, olha só. Ele tira um fino no primeiro carro, aí é o momento já da batida, tá? Vai começar o vídeo de novo.
Porque ele vem dirigindo na 180, ó, já livrou o primeiro carro. Daqui a pouco ele vai livrar o segundo. Ele invade a contramão de novo, vem um outro carro na direção dele, ele puxa aí, ó, agora. Vem um carro lá do outro lado, ele puxa. O carro, inclusive, vai para o acostamento. E aí ele continua dirigindo, volta a invadir a contramão. Custava ter parado esse carro no meio-fio, né, ali no cantinho, ó, quase bate mais um. Custava ter parado o carro, dormido, né, ou melhor ainda, nem saído com esse carro depois de encher a cara. E aí ele volta, continua dirigindo. Eu já contei 4 carros, ó o quinto, livrou o quinto. E aí ele continua dirigindo, segundo Corpo de Bombeiros e Polícia, provavelmente sob efeito de álcool, né? Não vou dizer aqui que estava porque eu não sei, não estava lá. Mais um carro, 6. Mais um carro aí na frente, ó, 7. Ele podia ter tirado a vida de quantas famílias por conta dessa imprudência? Quantas e quantas vezes nós vamos ter que mostrar esse tipo de cena aqui na televisão? Todo mundo sabe que é proibido beber e dirigir. E mesmo assim, ainda tem gente que apronta uma dessa. Se enchesse a cara e morresse sozinho, o mal era dele. Mas não, normalmente leva alguém, como foi essa situação. Para você que está chegando agora, ligou o televisor, às 13 horas e 2 minutinhos, o motorista desse carro aí, segundo a Polícia Civil, segundo o Corpo de Bombeiros, provavelmente sob efeito de álcool, dirigiu por vários quilômetros na DF-180, lá na região da Ponte Alta, no Gama. Ele quase bateu em vários carros, eu contei pelo menos 7. Em um determinado ponto da via, ele guina o carro de vez para a esquerda e atropela um senhor aposentado. Nesse momento aí, ó, nesse momento aí, ele vai guinar o carro mais na frente um pouquinho. Ele está dirigindo, guina o carro completamente para a esquerda e atinge um homem que caminhava pela calçada. Eu vou falar com a Ana Bianchini de novo, ela está no local desse acidente. Aninha, eu falava agora há pouco, tem muita gente que fica com raiva quando eu falo isso, mas é verdade. Se o cara se estabacasse sozinho, o prejuízo era dele e da família, ele assumiu o risco. Não estou desejando aqui o mal de ninguém, mas normalmente quando a pessoa enche a cara e faz um negócio desse, ele tira a vida de quem não tinha absolutamente nada a ver com a história. Conta pra gente quem foi a vítima dessa vez, esse senhor que caminhava aí às margens da DF. É sempre importante a gente falar sobre isso, né, Cartacho? Porque em todas as notícias que nós damos, a gente não está falando só de vítimas, nós estamos falando de vidas, de pais de família, de pessoas, enfim, que lutaram muito para chegar aonde elas chegaram. E é justamente essa a vida desse senhor de 64 anos de idade, ele que morava, Cartacho, a poucos metros de onde o acidente aconteceu, em uma chácara que fica aqui nessa área rural, às margens da BR, logo depois daquela placa do quebra-mola, lá atrás tem uma plaquinha branca. É virando ali à direita que essa vítima morava. Foi nessa chácara também, perto de onde tudo aconteceu, que esse homem criou os 5 filhos. Ele tinha uma rotina muito bem estabelecida, pelo que a nora dele explicou para a nossa equipe agora mais cedo. Todos os dias ele saía de casa durante a manhã e também durante a tarde para ir em uma mercearia, um mercadinho que fica logo ali em cima, a poucos metros de onde nós estamos. E nesse último domingo não foi diferente. Esse senhor, ele acordou, foi para essa mercearia de manhã, voltou para casa. Durante a tarde, esse acidente aconteceu às 2h48, os bombeiros foram acionados, então ele um pouco antes das 3 horas da tarde, ele retorna para esse mercadinho. Da Ana, daqui a pouco eu volto com ela, Aninha, me desculpa, mas ela estava trazendo essa informação. Era um senhor aposentado que tinha o costume de todos os dias caminhar pelas margens da DF-180. Ele seguia até uma mercearia que tinha ali próximo, comprava o café da manhã da família e voltava. E ele fez exatamente isso nesse dia. Ele ia até essa mercearia, não é isso, Ana? Quando foi atingido por esse carro.
Isso mesmo, Cartacho. E a filha dele, né, que também estava na chácara, a gente está tão perto, né, aconteceu tão perto de onde a vítima morava, que a filha desse idoso escutou o barulho do acidente. Na curiosidade, lógico, ela acabou saindo da chácara, veio até as margens da BR e só pela roupa que o pai dela estava usando, ela já tinha reconhecido que ali, que aquela vítima era o pai dela. As pessoas falaram pra gente que o desespero dela naquele momento foi tão grande que populares que já estavam aqui precisaram conter a filha desse senhor para que ela não se aproximasse do corpo e não visse toda aquela situação. E a gente continua aqui, ó, Cartacho, no local desse acidente, no local onde isso tudo aconteceu. Infelizmente, é uma cena muito triste que a gente vê aqui. A gente olha, né, para esse espaço e se lembra de tudo o que aconteceu aqui na tarde de ontem. Um carro carbonizado, um motorista que foi encontrado morto também carbonizado e que provavelmente estava sob efeitos de álcool, e um idoso de 64 anos, um pedestre que estava passando no lugar errado e na hora errada. Do lado daqui, ó, a gente ainda percebe as fitas de isolamento. Essas fitas que foram usadas é uma fita da Polícia Militar, né? A gente está vendo aqui, da PMDF. A PMDF foi a primeira a chegar aqui no local, tanto que ontem, quando a nossa equipe chegou, a área já estava isolada com as fitas da PM, mas a Polícia Civil ainda não tinha chegado para realizar a perícia desses corpos. Outra informação que eu tive acesso, Cartacho, é que o corpo desse pedestre, ele ainda não foi liberado do Instituto Médico Legal. E por isso a gente ainda não tem uma data, né, para esse velório, para essa despedida acontecer. A nora dele me repassou que a Polícia Civil disse que o IML está muito cheio e que por conta disso os procedimentos de autópsia e de perícia, eles estão levando um pouquinho mais de tempo. Então esse corpo desse pedestre ainda vai passar por perícia, está no IML nesse momento, ainda não passou e ainda não foi liberado, e só depois disso a família vai poder dar uma despedida digna a esse homem. Agora, o corpo do motorista, ele também foi encaminhado para o IML em um estágio ali bem complicado de análise de exames. Isso porque esse motorista ficou dentro do carro no momento em que o carro pegou fogo, então ele acabou morrendo carbonizado. A gente sabe que em casos como este, a perícia demora muito mais. A gente tem exemplos, inclusive, aqui perto do Distrito Federal, de casos que a gente acompanhou, como, por exemplo, foi o caso da chacina. O corpo da Elisamar e dos filhos foi encontrado dentro do carro carbonizado, né, esses 3 corpos, e a gente sabe que nesses exames, especificamente, o resultado, ele demorou bastante para sair. Então é isso, a Polícia Civil vai realizar esse exame no motorista, mas a gente já adianta que, como ele estava ali com o corpo carbonizado, não é certeza de que a gente vai ter esse resultado, se ele estava ou não sob efeito de álcool no momento em que tudo isso aconteceu. Muito obrigado, Ana Bianchini. Os nossos sentimentos às 2 famílias vitimadas por essa tragédia que poderia ter sido evitada.